Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, primeira semana do tempo comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versos 29 a 39. A liturgia de hoje é realmente fascinante, pois ensina a cada um de nós um caminho perfeito e potente para vencermos a nossa fraqueza e ao mesmo tempo vencer as obras do diabo que por vezes tentam interferir em nossas vidas, seja pessoal, familiar, social, universitária, enfim. Notem a beleza da participação divina na condição frágil do gênero humano. Jesus participa de nossa condição totalmente fragilizada, a fim de que, com a sua majestade divina, Ele destrua todas as nossas debilidades e ainda transforme toda a nossa fraqueza em instrumentos belíssimos de sua fortaleza. A primeira leitura é bastante esclarecedora quanto a dizer que a primeira missão de Jesus, ao habitar neste mundo e em nossa carne mortal, tem a finalidade de vencer todas as obras do diabo em nossas vidas e em nossos lares, por assim dizer. Ora, se o diabo é uma força sobrenatural e tem certo tipo de poder sobre a humanidade enquanto criatura decaída do céu, então qual seria a extensão do seu poder e qual o seu objetivo principal? Vamos entender melhor o que é o diabo a partir do significado etimológico da palavra. Diabo vem do latim diabolos, que por sua vez tem a origem no grego antigo, que é parecido, diabolos, representado como mediante de ou passar através de. Mais a segunda parte da palavra, bolos, que significa recusar, retrucar ou argumentar. Então, diabo, neste caso, fica entendido como negador, caluniador, opositor, acusador. Notem que na linguagem popular houve inúmeras variações deste nome desde o início dos tempos, quando o diabo foi descoberto que a sua ação trouxe tipos de arruinações para esta ou aquela pessoa, esta ou aquela família, esta ou aquela casa. Bem, surgiram então alguns sinônimos desta palavra do tipo inimigo, Deus deste mundo, Satanás, capeta, enfim. Sem dúvida alguma, é muito importante que cada pessoa saiba quem é e o tamanho da extensão deste tipo de poder maligno. Ora, pelas expressões populares citadas aqui como exemplo, notem que a própria cultura popular, uma cultura simples do dia a dia, então cada cultura popular do período do seu tempo, perceberam o quanto a ação do maligno é poderosa sobre aqueles que não se unem a Jesus Cristo. Vou enfatizar aqui, a ação do maligno é poderosa sobre aqueles que não se unem a Jesus Cristo. Por razões deste tipo, é que a carta aos Hebreus fala sobre a união divina do Filho de Deus ao nosso corpo fraco e impotente. Então, Jesus se torna o eterno e divino sacerdote que derrota todas as ações do diabo. De fato, são várias as formas da ação maldosa do diabo. Veja que entre o evangelho de ontem, você que acompanhou a liturgia de ontem, e o evangelho de hoje, já vimos alguns tipos da ação maldosa do diabo.
Certamente que existem outras centenas de formas em que o diabo se disfarça e empenha-se em destruir os filhos da luz. Mas ontem em especial, falava-se de um homem que estava possesso de um espírito mau e Jesus assim o exorcizou, mostrando toda a sua autoridade proveniente do céu. Hoje, no Evangelho, aparecem outros tipos de males. O primeiro é descrito pelo evangelista São Marcos como uma enfermidade que atingiu a sogra de Simão Pedro. Neste contexto, ao menos 2 detalhes são importantes para todos nós aprendermos juntos. Primeiro, os discípulos Tiago e João contaram a Jesus o que estava acontecendo naquela casa, em especial com a sogra de Simão Pedro. Veja que nesta atitude dos discípulos, a igreja sempre viu a ação caridosa da intercessão de quem está mais próximo a Jesus. Veja a importância da oração de intercessão junto a Jesus. Jesus de fato escuta a oração de intercessão e, se for para a glória de Deus, ele sempre atenderá a tais pedidos. Mas lembre-se disso, que um pedido deve ser sempre para glorificar a Deus. Evidentemente que em tal pedido é expresso uma terna caridade dos discípulos em relação à casa de Simão Pedro. Eles pedem algo a Jesus que tem a finalidade de ajudar a vida de outras pessoas, não a deles próprias. No caso, a vida e a casa de Simão Pedro e sua sogra. Em casos como estes, Jesus jamais deixa de atender os seus discípulos, amigos e irmãos. Outro detalhe importante para aprendermos juntos neste contexto é que a atuação de Jesus é poderosa suficiente para expulsar até mesmo certos tipos de enfermidades que são oriundas do diabo. Não é difícil de identificar tais tipos de enfermidades, pois vemos explicitamente que com a intercessão dos discípulos junto a Jesus, pedindo o seu precioso e majestoso auxílio, a enfermidade logo em seguida desaparece. Com isso, o resultado é surpreendente, pois quando Jesus toca a sogra de Simão, além de sua enfermidade desaparecer completamente, ela reconhece quem o curou e logo se colocou a serviço de todos naquela casa, incluindo Jesus que lá estava. A pessoa curada sempre expressa atitude de gratidão a Deus, pois reconhece a sua origem milagrosa. Veja, o Evangelho conta que este fato rapidamente se espalhou naquela localidade. E logo em seguida, a população, de um modo geral, levou inúmeras pessoas até onde Jesus estava, com os mais variados casos de dificuldades a serem resolvidos, incluindo outros tipos de enfermidades e pessoas possuídas pelo demônio, conta o Evangelho de hoje. O Evangelho anota ainda enfaticamente que a todas essas pessoas que foram até Jesus, Jesus curou todas elas. Mas veja que o Evangelho ainda deixa entrever um dado importantíssimo para todos nós. Jesus disse que precisava ir até outras localidades. Significa que não importa onde estejam as pessoas enfermas pela ação do maligno, ou mesmo aquelas que precisam de algum tipo de auxílio de Jesus para melhorarem suas vidas. Onde quer que estejam, se levarem as suas dificuldades, sendo elas para a glorificação de Deus, quaisquer que forem, todas elas serão tocadas pela ação poderosa de Jesus. E como se narra no Evangelho de hoje, ficarão curadas de suas enfermidades, dores ou maldições. Não hesite mais,
Faça como os discípulos e peça a Jesus. Acha difícil? Peça a ajuda de alguém, a intercessão, ou a intercessão mesmo de um santo ou santa que está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.